Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, né? Continuando a nossa leitura bíblica, né? Ontem a gente encerrou, né? Lamentações de Jeremias. A gente começou e encerrou ontem, né? E hoje a gente vai para Ezequiel mais uma vez, né? Retornaremos para Ezequiel e possivelmente já entraremos também, possivelmente não, entraremos também em algumas partes de Daniel também. Amém? Já queria incentivar você a compartilhar aquilo que o Senhor tem falado com você, com outras pessoas, né? Assim como a gente fez ontem. Eu penso que algum motivo tem, né? E é tempo da Igreja do Senhor compartilhar aquilo que Ele tem para derramar sobre o povo dele, né? Sobre a nação, sobre o nosso país. E precisa começar em todos os lugares, né? Isso precisa ser proclamado. Então vamos lá, já deixa seu papel, sua caneta, se livre das distrações nesse momento e que a gente possa focar totalmente naquilo que o Senhor quer revelar a nós, né? A gente está quase, talvez aí mais umas 2 semaninhas no máximo, a gente encerra o Antigo Testamento, né? Então vamos seguir nisso e o Senhor vai nos conduzindo por onde Ele quer. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse dia. Continue se revelando a nós, falando conosco, derramando sobre nós o teu querer e a tua vontade. Pedimos, Pai, que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento para compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 21. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Ora na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem. Assim foi aberta a minha boca, e eu não me calei mais. Então me veio esta palavra do Senhor: Filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo: Abraão era apenas um único homem e contudo possuiu a terra, mas nós somos muitos, com certeza recebemos a terra como propriedade. Então diga a eles: assim diz o soberano, o Senhor: uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue como deveriam possuir a terra? Vocês confiam na espada, fazem coisas repugnantes e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Deveria possuir a terra? Diga isto a eles: assim diz o soberano, o Senhor: juro pela minha vida, os que restam nas ruínas cairão à espada, e os que estão no campo entregarei aos animais selvagens para ser devorado, e aos que se abrigam em fortalezas e cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado, darei fim ao poder de que se orgulha, e tão arrasados estão os montes de Israel, que ninguém desejará passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver tornado a terra um deserto e abandonado por causa de todas as práticas repugnantes que eles cometeram. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você como costuma fazer e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido para de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel, capítulo 32. No princípio, no primeiro dia do 12º mês do 12º ano, estas palavras do Senhor veio a mim: Filho do homem, entoe um lamento a respeito do faraó, rei do Egito, e diga-lhes: Você é como um leão entre as nações.
como um monstro nos mares, contorcendo-se em seus riachos, agitando e enlameando as suas águas com os pés. Assim diz o soberano Senhor: com uma imensa multidão de povos lançarei sobre você a minha rede, e com elas eles o puxarão para cima. Atirarei você na terra e o lançarei no campo. Deixarei que todas as aves do céu se abriguem em você, e os animais de toda a terra o devorarão até fartar-se. Estenderei a sua carne sobre os montes e encherei os vales com seus restos. Encharcarei a terra com seu sangue por todo o caminho até os montes, e os vales ficarão cheios da sua carne. Quando eu o extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará sua luz. Todas as estrelas que brilham nos céus escurecerei sobre ti, e trarei escuridão sobre a sua terra. Palavra do soberano, o Senhor. Perturbarei os corações de muitos povos, quando eu provocar sua destruição entre as nações, em terras que você não conheceu. Farei que muitos povos espalhem-se ao vê-lo, e que os seus reis fiquem arrepiados de horror por sua causa. Quando eu brandir a espada diante deles, no dia da sua queda, todos eles tremerão de medo, sem parar por suas vidas. Porque assim diz o soberano, o Senhor: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei multidões de seu povo caírem à espada de poderosos, de mais impiedosa das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito, e toda a sua população será vencida. Destruirei todo o seu rebanho junto às muitas águas, as quais não serão mais agitadas pelo pé do homem, nem serão enlameadas pelos cascos do gado. Então deixarei que as suas águas se assentem, e farei os seus riachos fluírem como azeite. Palavras do soberano Senhor. Quando eu arrasar o Egito e arrancar da terra tudo que nela existe, quando eu abater todos os que ali habitam, então eles saberão que eu sou o Senhor. Esse é o lamento que entoarão por causa dele. As filhas das nações o entoarão por causa do Egito, e de todas as multidões do povo, elas o entoarão. Palavra do soberano, o Senhor. E agora a gente vai para Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor aos homens de todas o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos, línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que Deus, o Altíssimo, realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho. Interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta. Só um minuto. Muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves dos céus viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore.
nas visões que tive, deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as aves de seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito, para que todos que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse, Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e ao significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos e abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu, nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornastes grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estendeu até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia, derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como o orvalho do céu, e viverá os animais selvagens até que se passe 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverá como os animais selvagens. Comerá capim como os bois, e te molhará com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. A ordem que para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade e pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continue a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí com o capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi-lhe tirada. Você será expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas das águias, e as suas unhas como as garras das aves.
Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. A minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles a que vivem com arrogância. Jeremias, capítulo 52, o versículo 28 até o 30. E este é o número dos que Nebuzaradã levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. Em seu 23º ano, 745 judeus, levados ao exílio pelo comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, foram ao todo 4.600 judeus. Ezequiel, capítulo 36. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga: ó monte de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. O inimigo disse a respeito de você: as antigas elevações se tornaram nossas. Por isso, profetize e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedade de demais nações e objeto de conversa maliciosa e de calúnia de todos. Por isso, ó monte de Israel, ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: os montes, as colinas, as ravinas, os vales, as ruínas arrasadas, as cidades abandonadas, que foram saqueadas, ridicularizadas pelas demais nações ao seu redor. Assim diz o soberano, o Senhor. Em seu zelo ardente, falei contra o restante das nações e contra todo o Edom, pois com prazer e com maldade no coração, eles fizeram de minha terra sua propriedade para saquear suas pastagens. Por isso, profetize acerca das terras de Israel e diga aos montes e às colinas, às ravinas e aos vales: assim diz o soberano, o Senhor. Falo com ciúmes em minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor. Juro de mão erguida que as nações ao redor também sofrerão zombaria, mas vocês, ó monte de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, o meu povo, pois ele virá logo para casa. Estou preocupado com vocês e olharei para vocês favoravelmente. Vocês serão arados e semeados, e os multiplicarei. Sim, toda a nação de Israel. As cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão prolíferos e se tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los como no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei Israel, o meu povo, a andar sobre vocês. Vocês lhe pertencerão e serão a herança de Israel. Vocês nunca mais os privarão dos seus filhos. Assim diz o soberano, o Senhor. Como de fato dizem a você: você devora homens e priva as suas nações de filhos. Você não mais devorará nem tornará sua nação sem filhos. Palavra do soberano, o Senhor. Eu não permitirei mais que você ouça sarcasmo das nações, e você não sofrerá mais zombaria dos povos, nem fará mais a sua nação cair. Palavra do soberano, Senhor. De novo, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem,
Quando os israelitas moravam em sua própria terra e eles a contaminaram com sua conduta e com as suas ações, sua conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra, e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles, e por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: Este é o povo do Senhor, mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diga à nação de Israel: Assim diz o soberano, o Senhor: Não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações, para onde foram mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor. Quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas, pois eu os tirarei dentre as nações e os ajuntarei no meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe dareis um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei e a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos meus caminhos, dos seus, se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmo por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Envergonhem-se, humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o soberano, o Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecer as suas cidades, e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos os que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como um jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então, as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Assim diz o soberano o Senhor: uma vez mais cederei à súplica das nações de Israel e farei isso por ela. Tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por meio do seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme e o número dos ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor,
só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, os ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetize conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são todas as nações de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se, foram exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano o Senhor, o meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, enquanto eu abrir os seus túmulos e fizer vocês sair. Vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei a sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Essas palavras do Senhor veio a mim, filho do homem, escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva no outro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José, e todas as nações de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se torne uma só, em sua mão. Quando os seus compatriotas lhe perguntarem, você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José, e as demais tribos de israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, tirarei os israelitas das mãos das nações para onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma das suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão cuidado de obedecer os meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles, os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Amém? E a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. E até amanhã.